Bem, pessoal, prosseguindo a solução dos exercícios, agora vamos para o capítulo 3, tá certo? Bom, resolveremos algumas questões, são aquelas que vocês solicitaram nos murais de dúvidas e enviando perguntas, tá, nas atividades. Só que as outras questões que não estão tratadas aqui no vídeo também serão apresentadas para vocês em solução PDF, tá? Então vocês terão acesso a elas, tudo bem? Vamos começar então. Bom, respondendo às dúvidas, partindo da questão número 5. Em dois vértices horizontais B e C de um triângulo equilátero, de 30 cm de lado, estão colocadas respectivamente cargas pontiformes QB igual a menos 2 microcoulombs e QC igual a mais 2 microcoulombs, imensas no vácuo. Sendo a constante eletrostática K0, 9 vezes 10 a nona, newtons metro quadrado coulomb ao quadrado, determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no vértice A do triângulo. Bom, pessoal, aqui eu já trago para vocês o triângulo. O problema me diz que nos vértices horizontais do triângulo eu tenho QB e QC. Então, assim, as cargas QB e QC só podem estar na parte inferior. Tudo bem? Bom, a carga B ela é menos 2 microcoulombs e a carga C mais 2 microcoulombs. Bom, eu sei que a carga B gerará um campo elétrico de aproximação, um campo que converge para a carga. Por isso o vetor campo elétrico B está nessa orientação e sentido. Agora, o campo elétrico gerado pela carga C é um campo elétrico de afastamento, é um campo que diverge da carga. Então, ele vai ter essa orientação e sentido. Usando a regra do paralelogramo, nós conseguimos definir a orientação do vetor resultante, do vetor campo elétrico resultante. É um vetor horizontal, com direção horizontal, né, e sentido da direita para a esquerda. Para caracterizar o vetor, nós precisamos dar o valor do módulo e a orientação do vetor. Já passei para vocês aqui a orientação dele, agora vamos calcular o módulo. Bom, o triângulo equilátero tem lados iguais, né? Tudo isso aqui a gente vai ter que passar para metros, acompanhe o mouse. E o ângulo nos vértices são 60 graus. Se aqui é 60 graus, então aqui só pode ser 120 graus, tá certo? Bom, então como eu vou calcular essa resultante? Eu vou usar a lei dos cossenos adaptada para os vetores. E quem é o cosseno de θ? Bom, se o ângulo é 120 graus, cosseno de 120, vocês sabem disso dentro do círculo trigonométrico, né? Que o cosseno de 120 ele equivale a menos o cosseno de 60 graus. Se a gente fizer aquela redução para o primeiro quadrante, nós vamos vislumbrar que o cosseno de 60 ele vai ser o valor do cosseno de 120, mas com sinal negativo. Aliás, o contrário, né? O cosseno de 120 vai ser o valor do cosseno de 60 negativo. Tudo bem? Bom, calculando o campo elétrico de B, em módulo nós temos 2 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Agora observem, pessoal, a distância entre os vetores, a distância entre as cargas e o vértice A é a mesma, 30 centímetros, né? E o módulo das cargas também é o mesmo. Logo, eu posso poupar tempo e não preciso calcular um módulo do campo elétrico de C. Porque se eu sei que a carga tem a mesma intensidade que a outra e a distância entre elas ao vértice A é a mesma, eu posso considerar então que o módulo dos vetores campo elétrico EB e EC são iguais. Bom, já tenho todas as informações para substituir na lei dos cossenos. Fazendo a substituição, eu obtenho um campo elétrico resultante de 2 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Conforme o desenho, né, pessoal? O vetor campo elétrico resultante tem direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Nós caracterizamos o vetor campo elétrico resultante. Eu preciso dar as três características, módulo, direção e sentido, para caracterizar o vetor. Perfeito? Ok. Vamos para a questão 6. Duas pequenas esferas idênticas, eletrizadas, uma positiva e outra negativa, com cargas de 3,6 microcoulombs cada uma, estão separadas por uma distância de 60 cm no vácuo, onde o valor da constante eletrostática é K0, igual a 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado coulomb ao quadrado. Letra A. Qual a força elétrica entre elas? É de atração ou repulsão? Pessoal, se são cargas de sinais contrários, só pode ser força de atração. Cargas de sinais contrários se atraem. E qual a intensidade? Bem, aplicando a lei de Coulomb, nós obtemos que o módulo da força elétrica de atração entre essas duas cargas é 0,324 newtons. Professor, você usou quanto de distância? 60 centímetros. Porque a carga 3,6 microcoulombs está distante da de menos 3,6 microcoulombs de quanto? De 60 centímetros.
Bem, e a letra B? Determine o valor do campo elétrico resultante no ponto médio entre as esferas. Pessoal, eu fiz esse desenhozinho aqui. P é um ponto que está equidistante da carga 1 e da carga 2. Observem, a carga 1 é positiva, gera um campo elétrico de afastamento. E a carga elétrica menos 3,6 é uma carga negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação. Vocês percebem que, em razão de um campo ser de aproximação e o outro de afastamento, os dois vetores têm a mesma orientação? Pois é, vetores em mesma direção e mesmo sentido, eu faço o que com a resultante? Eu somo, ou seja, no ponto médio, que é um ponto que está influenciado pelos dois campos elétricos, a intensidade total do campo elétrico aqui vai ser o quê? A soma do campo elétrico 1 mais a soma do campo elétrico 2. Percebam que, se é ponto médio, 60 centímetros, que é a distância entre as cargas, vai estar dividido ao meio, 0,3 para uma, 0,3 para outra. Então ficou tranquilo. Sabemos que vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. No caso aqui, não são sentidos opostos, são mesmos sentidos. Um campo elétrico é de repulsão e o outro é de aproximação. Um de afastamento, um de aproximação. Consequentemente, eu vou ter vetores em mesma direção e mesmo sentido. Tomar uma água aqui. Prosseguindo. O valor do campo 1 vai ser a constante, vezes o módulo da carga positiva 3,6 micro. Já falei para vocês, vou repetir. 10 a menos 6 equivale a micro. Então, 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tudo bem? Desculpa, vamos lá. Bom, a distância entre a carga e o ponto P, 0,3 metros. Então, o campo elétrico 1 vai ser 3,6 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Fazendo o mesmo cálculo agora para o campo elétrico 2, nós temos um valor idêntico de campo elétrico. Aplicando a soma, nós teremos que a resultante é 7,2 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Um aluno me perguntou no mural de dúvidas: professor, quando eu sei que eu tenho que somar ou subtrair os vetores? Bom, o que vocês vão fazer? Seja na situação da força elétrica, seja na situação do campo elétrico, você tem que observar se, em razão da atração ou em razão da natureza do campo elétrico, os vetores vão estar orientados da mesma forma ou em oposição. Por exemplo, nessa questão aqui, o ponto P ele está imerso em um campo elétrico que aponta para a direita em razão de um campo elétrico de afastamento e um campo elétrico que aponta para a direita em razão de um campo elétrico de aproximação. Os dois vetores estão aí na mesma orientação e sentido. Agora imagine que as duas cargas fossem positivas. Eu teria um campo elétrico de afastamento apontando para a esquerda e um campo elétrico de afastamento apontando para a direita. Nesse caso, como que eu obteria a resultante? A subtração dos vetores, tá certo? Então, para saber se soma ou subtrai, você tem que analisar a orientação de cada vetor. Tudo bem? Bom, questão número 7. A figura representa duas cargas pontiformes Q, de mesmo módulo, mas sinais opostos, imersas no vácuo. Ele já está me dando a constante eletrostática do vácuo, né? O ponto P está distante de 20 cm da carga positiva e 30 cm na negativa. Sabe que a intensidade do vetor campo elétrico é 1, gerado pela carga positiva no ponto P, vale 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Aí está a figura e eu desenhei os vetores, tudo bem? Observe que esse vetor E1 ele está nessa orientação porque a carga aqui é positiva, então o campo elétrico gerado por ela é um campo elétrico de afastamento, ele diverge da carga, ele se afasta da carga. E o campo elétrico gerado pela negativa é um campo elétrico de aproximação, ou seja, ele converge para a carga. Consequentemente, eu tenho dois vetores formando um ângulo entre si. Pela regra do paralelogramo, eu consigo traçar o vetor campo elétrico resultante E aqui. Bom, letra A. Qual o valor da carga? Vocês lembram que ele me deu o valor do campo elétrico? Pois é, usando aquele valor de campo elétrico, eu consigo definir o módulo da carga elétrica. Uma outra informação importante, são duas cargas pontiformes de mesmo módulo. Então, se eu acho por esse campo a carga elétrica 1, eu já estou achando o módulo da carga elétrica 2. Então, substituindo os valores de K, da carga que gera o campo elétrico 1, eu obtenho o módulo de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs de carga. Bom, ele me pede na letra B a intensidade do vetor campo elétrico 2, gerado pela carga negativa no ponto P. Qual o módulo da carga negativa? Nós encontramos no item anterior, porque as cargas têm o mesmo módulo. Então eu substituo e encontro a intensidade do campo elétrico 2, 4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb.
Pessoal, sempre a distância tem que passar para metros. Bom, e o vetor campo elétrico resultante? Bom, pessoal, o problema me diz que o ângulo entre os dois vetores E1 e E2 é 120 graus. E nós vimos que o cosseno de 120 graus é quanto? Menos o cosseno de 60, que é menos 0,5. Pessoal, para ângulos diferentes de ângulos retos, nós vamos usar a lei dos cossenos adaptada para vetores. Então, aplicando a lei dos cossenos, adaptada para esses vetores, nós temos E ao quadrado, E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1, E2, cosseno de θ. Sabendo que o cosseno de 120 é igual a menos 0,5, substituo e obtenho um campo elétrico resultante de aproximadamente 7,8 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Eu cometi um erro aqui porque eu não coloquei o símbolo de aproximadamente, porque aqui ele aproxima, tá bom? Mas eu coloquei o igual, mas em aproximação é aproximadamente 7,8. Tudo bem? Bom, questão 9. Considere duas partículas eletrizadas com a mesma quantidade de carga, ambas positivas, separadas por uma distância d. Com respeito a essa situação, responda. Qual é o motivo de a intensidade do campo elétrico ser nulo no ponto médio do segmento cujos extremos são as duas partículas? Pessoal, observem. As duas cargas têm a mesma quantidade e elas são positivas. O campo elétrico gerado por elas serão campos elétricos de afastamento. A carga da esquerda vai gerar um campo elétrico apontando para a direita no ponto médio, enquanto que a carga da direita vai gerar um campo elétrico apontando para a esquerda no ponto médio. Por consequência, os vetores vão subtrair. Se eles vão subtrair, as cargas têm o mesmo módulo. Elas estão equidistantes do ponto médio, que o ponto médio divide ao meio, né? Consequentemente, o vetor campo elétrico resultante vai ser o quê? Nulo. Tá? Então eu trago a explicação. Sabendo que as cargas têm o mesmo módulo e mesmo sinal, além disso estão equidistantes do ponto médio. Por essa razão, o campo elétrico gerado por cada uma delas no ponto médio terá a mesma intensidade. Como esses campos também apresentam a mesma direção em sentidos opostos, a resultante será obtida pela subtração deles. Se você subtrai duas coisas iguais, é zero. Tá certo? Bom, questão B. Isso significa que a força resultante sobre uma partícula de carga negativa colocada nesse ponto médio é nula? Essa carga está em equilíbrio? O que acontece se movermos essa carga ao longo do segmento? Bom, agora o que ele está fazendo? Ele está pegando uma carga de prova negativa e está colocando no ponto médio do sistema. Pessoal, olha só. Uma carga elétrica negativa no ponto médio, o que vai acontecer? Pensem comigo. A carga elétrica negativa ela vai ser atraída pela carga da esquerda e ao mesmo tempo atraída pela carga da direita. Correto? Bom, nessa situação, no centro, no ponto médio, a carga vai estar em equilíbrio. Porém, esse equilíbrio é um equilíbrio instável. Por que instável? Porque se eu aproximar a carga negativa, a carga de prova negativa, que está no ponto médio, um pouquinho mais da carga da esquerda, ou um pouquinho mais da carga da direita, eu quebro essa estabilidade. Porque a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu estou aproximando a carga a carga de prova ou da carga da direita ou da carga da esquerda, eu vou fazer com que a intensidade da força de atração entre essas aumente, enquanto da outra diminua. Eu vou quebrar o equilíbrio. Tudo bem? Então o equilíbrio é instável. Perfeito. Bom, aí ele me pergunta, tá? E se por acaso eu substituir a carga elétrica por uma carga positiva, em vez de manter a negativa? Bom, nesse caso, se eu coloco a positiva, a repulsão vai ocorrer nessa carga de prova, tanto da carga que já estava na direita, quanto da carga que já estava na esquerda. As duas cargas nos extremos vão gerar campos elétricos de repulsão, de afastamento sobre a carga de prova que está no centro. Por consequência, essa carga de prova no centro agora, ela vai estar num equilíbrio estável. Por quê? Se eu pego essa carguinha e tento aproximar ela da outra, a intensidade da força elétrica de repulsão vai aumentar e vai forçar ela a voltar para o ponto de equilíbrio, onde a resultante é nula. Então eu obrigo a carga nessa situação a permanecer numa situação de equilíbrio. Por isso o equilíbrio é estável. Então a resposta é: o equilíbrio passaria a ser estável e a força resultante forçaria a partícula a retornar para sua posição inicial, ou seja, ela ia retornar ao ponto onde a resultante é zero.
Tudo bem? Bom, pessoal, a questão de número 10 é na questão da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu posso dizer para vocês que de todas as questões desse capítulo, essa é a mais trabalhosa. Por que ela é mais trabalhosa? Porque, primeiro, ele trabalha apenas com incógnitas, né? E ele utiliza aqui a lei dos cossenos, adaptada para vetores, e a lei dos cossenos para triângulos. Então, vamos ver o que o problema diz. Duas cargas elétricas, pontiformes positivas que estão fixas e posicionadas nos vértices de um triângulo, conforme mostra a figura abaixo. É um triângulo, pessoal, escaleno. Seja E o módulo do campo elétrico no vértice A, gerado pela carga Q, que está a uma distância 4A do mesmo vértice, é correto afirmar que. Aí ele me dá várias alternativas, mas o que acontece? Antes de entrar nas alternativas, vamos analisar o triângulo e vamos montar o diagrama de forças, o diagrama de linhas de campo elétrico, dos vetores campo elétrico, acho que fica melhor assim, dos vetores campo elétrico, no vértice A. Tá certo? Então veja só, eu tenho na base desse triângulo escaleno distantes de 5A, né? A carga da esquerda e a carga da direita. Por favor, acompanhe o ponteiro do mouse. Essa carga aqui, ó, que está à esquerda, gera um campo elétrico de afastamento E1. Enquanto essa carga que está aqui, um campo elétrico também de afastamento E1. As duas cargas são puntiformes e positivas. Bom, todo mundo concorda que o vértice A, ele é ele marca, esse vértice é um ângulo, ele tem um ângulo θ que é oposto pelo vértice ao outro ângulo. Deixa eu voltar lá, desculpa. Tá? Então, os ângulos aqui eles são iguais. Ó. Tranquilo? É uma informação geométrica importante. Bom, como é que eu traço o vetor resultante? Pessoal, regra do paralelogramo. Desenho um paralelogramo e a resultante será a diagonal desse paralelogramo. Perfeito? Bom, para eu conseguir determinar o vetor campo elétrico resultante, que na verdade todos os itens dessa questão estão explorando isso, eu preciso determinar o E1 e o E2, mas o problema me diz que o E é o campo elétrico gerado no vértice A pela carga Q que está a uma distância de 4A, ou seja, quem vai ser E? Vai ser esse campo 2 aqui, ó, porque qual é a carga que gera ele? A carga, ó, o mouse aqui, ó, que está distante do ponto A de 4A. Então, E2, ele vale quanto? E. Bom, sabendo disso, nós podemos substituir e encontrar que o valor de E1 é kq 4A ao quadrado. K é a constante eletrostática, Q é o módulo da carga que gera o campo 1, e a distância 1 é 4A. É 2A, perdão, mas 2A ao quadrado dá 4A. Fazendo o mesmo para E2, eu vejo que a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado vai me dar o quê? kq 16A ao quadrado. Mas lembra que o problema me diz que E2 é E? Então significa dizer que 16E vai ser igual a, olha aqui o mouse, ó, kq ao quadrado. Mas eu pegando a equação que nós tínhamos obtido para o campo elétrico 1, eu também posso isolar kq ao quadrado aqui. E então eu tenho que kq ao quadrado é 4 vezes E1. Ou seja, se eu faço a igualdade entre essas duas relações de 4E1 e 16E, eu descubro que o meu E1 vale 4E. Então a informação importante que nós temos agora é que o campo elétrico 2 em módulo vale E e o campo elétrico 1 em módulo 4E. Tá certo? São duas informações importantes. Bom, já tenho a intensidade desses campos. Agora eu preciso definir quem? O cosseno de θ, porque para calcular a resultante ali do campo elétrico, eu preciso do cosseno de θ, correto? Para calcular a resultante dos vetores, eu uso a lei dos cossenos adaptada para os vetores, mas para achar o cosseno de θ aqui, eu posso usar um artifício. O triângulo me dá os 4 lados, e a lei dos cossenos é um teorema matemático que associa um lado a um ângulo oposto. Quem é o lado oposto ao ângulo θ que nós vimos naquela primeira figura? É o lado 5A. Então eu vou utilizar também a lei dos cossenos, tudo bem? Para os triângulos, na sua forma original. Essa aqui é a forma original da lei dos cossenos para os triângulos. Quando ela é adaptada aos vetores, ó, aparece um mais no lugar do menos, tá certo? Bom, então quem é o c ao quadrado? É o 5a. Quem é o a ao quadrado? Bom, o a ao quadrado vai ser o lado 2a. Quem vai ser o b ao quadrado? 4a. Substituindo tudo, olha o que eu obtenho. Resolvo algebricamente essa equação, olhem bem, e eu obtenho o cosseno de θ igual a menos 5 sobre 16 avos.
Professor, mas que questão grande. Realmente, eu falei para vocês, essa questão é uma questão trabalhosa, tá certo? Bem, então vamos lá. Agora eu substituo tudo na equação da lei dos cossenos para os vetores e eu descubro que o campo elétrico resultante é igual a E vezes a raiz de 29 sobre 2. Agora nós vamos analisar, pessoal, cada item. O primeiro, ele afirma que o campo elétrico resultante no vértice A gerado pelas duas cargas elétricas é nulo. Não, não pode ser nulo. Sabe por quê? Porque para ser nulo, primeiro, tinha que ser uma subtração vetorial. E os vetores eles não estão orientados de forma que vá gerar uma subtração vetorial. Estão? Não. Eles estão formando um ângulo entre si. E esse ângulo não é 180 graus. Se não é 180 graus, não tem como eu afirmar que é uma subtração de vetores. Então o item está errado por isso. O vetor resultante não vai ser nulo. Nós calculamos ele agora há pouco, lembra? E raiz de 29 sobre 2. Bom, o item 2 também está errado. O que o item 2 diz? O campo elétrico resultante no vértice A, gerado pelas duas cargas elétricas, tem módulo de 3A. É errado, pessoal. Nós calculamos o módulo do campo elétrico e vimos que ele vale quanto? E vezes 29 sobre 2. Bem, A4 também está errado. E o que diz A4? O campo elétrico resultante no vértice A tem módulo, né? Intensidade de 11E. Errado, pessoal. Olha o valor dele que nós calculamos. Bom, A8 está certo. Não foi isso que encontramos? O módulo do campo elétrico é E raiz de 29 sobre 2. E A16 por que está errado? Porque ele afirma que a força elétrica sobre uma carga pontiforme Q colocada no vértice A é 3Q E raiz de 5 sobre 4. Pessoal, se você aplica a fórmula da força elétrica, que é o produto da carga pelo campo, e sabendo que o campo resultante é E raiz de 29 sobre 2, nunca que nós vamos encontrar a expressão que o enunciado nos dá. Portanto, a única alternativa correta aqui é a 8. Perdão, a única questão, o item, né, correto aqui é o 8. Tá certo? Bom, pessoal, como eu disse, é uma questão mais trabalhosa. Ela requer muito, realmente, aparato matemático para resolver. E, assim, qualquer um de vocês fariam essa questão. Mas, é claro, você precisa adquirir experiência. E como você adquire experiência? Respondendo questões. Tudo bem? Bom, chegamos ao final dessa aula. Eu agradeço a presença de todos, tá? Sexta-feira estarei postando conteúdo relacionado a potencial elétrico e trabalho da força elétrica. Não falta, tá? Bons estudos. Beleza? Abraços, pessoal, e até a próxima.